Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, para todos os comuns mortais que nos quiserem ouvir, mesmo para os forretas de merda que não pagam as semanas todas. É isto. Mas gostamos muito de vocês, não é mesmo? Olha, estás a ouvir som ambiente ou não? Porque eu tenho a janela aberta. Não, aqui não é isso. Ok, ainda bem. Achas que devo fechar a janela ou não? Epá, desde que não seja um barulho incomodativo, não me choca. Desde que a voz se perceba bem, não, tá bem. Então vou não há deixar. problema. Vou deixar tudo isto para dizer que, muito em breve, vamos deixar de estar tão longe, cada um numa ponta da cidade. Os amantes vão se reunir depois de 2 anos de separação. É verdade. E vamos voltar ao estúdio, certo? Certo, acho que vamos começar a utilizar o estúdio onde gravámos o podcast com o Carapeto há 2 semanas. Vamos ver se conseguimos gravar lá todas as semaninhas e ter um horário fixo, mas também com alguma flexibilidade. Estamos sempre dependentes também do técnico que está lá, mas vamos tentar fazer isso e passar a ser presencial, porque é sempre melhor a conversa, não é? E assim também é mais fácil levar convidados mais regularmente. É um bocado como ao sexo, não é? Ao vivo é sempre melhor do que no Zoom. Às vezes, não é? Às vezes já há sexo ao vivo que mais valia ter sido um sexting, não é? Sim, mais valia um gastar em casa, exatamente. Mais valia uma punheta com nudes, na verdade. Olha, eu não quero levantar aqui suspeitas sobre a tua pessoa, mas eu lembro-me de um podcast em que nós falámos do Rendeiro, quando ele fugiu, e que tu disseste que se ele morresse na prisão, não sei se estou a citar ipsis verbis, mas que não se perdia nada. Será que tiveste alguma coisa, ou seja, que as tuas palavras tiveram algum tipo de... Ele ouviu o podcast e se calhar ouviu, e se calhar sentiu-se, olha, realmente não se perdia nada se eu me matasse. Quem perde são os outros presos, ficam sem um rabinho branco para comer todos os dias. E lá se suicidou, não é? Há várias Portanto, teorias. estás a admitir que um rabinho branco é mais apetecível numa prisão sul-africana do que um rabinho preto. Certamente. Porquê? Certamente. A bunda... há até um mito que a bunda negra é uma bunda mais... Certo, mas é minoria, não é? E Portanto, é a lei da oferta e da procura. E é o estás a facto dizer. da vingança racial, não é? De anos e anos de escravatura e da apartheid, e agora, tal como desfaziam à catanada muitas pessoas lá nas casas, não é? E tiravam-lhes as casas, acredito que um branco numa prisão maioritariamente negra sofra mais, não é? Okay. Portanto, pela tua, segundo esse racional, o Nelson Mandela, em vez de ter apelado para a União Nacional e ter tentado pacificar os conflitos raciais, poderia também, já que era presidente e tinha poder, sodomizado brancos sul-africanos. Sim, e quem diz que ele não o fez, não é? Quem diz que ele não o fez? É possível que tenha feito também, lá. Não duvido. E abafou-se, não? Porque isto, sabes como é que é os poderosos, os Illuminati, ou depois abafam tudo. Quem ganha a guerra, ou a revolução, ou o que seja, é que conta a história, não é? Já sabemos disso. Mas ficaste triste, ou seja, tu és daquelas pessoas que diz, tipo, é sempre de lamentar a morte, apesar de tudo o que ele fez, uma coisa é ser humano, outra coisa. Para, eu acho que não é sempre de lamentar a morte. Há pessoas que se morrerem, não lamento a morte delas. Sim. O rendeiro, para todos os efeitos, não é um criminoso de sangue, ou seja, se nós formos falar com as suicidaram pessoas? Claro, não sei se... Era aí que eu queria chegar, que era... Se nós formos falar com os lesados e formos ver, ou seja, falar cara a cara, sentar-nos com ele e essas pessoas nos contassem a história, um dia antes dele se ter suicidado, possivelmente a tua percepção do suicídio seria diferente de se tu ouvisses, o gajo suicidou-se na prisão. Sim. Por uma questão de proximidade e empatia. Automaticamente o que é que tu pensas? Não tens essas histórias presentes,
não é? É, olha, um gajo morreu sozinho na prisão, velho e tal, porque é uma questão de circunstância, não é? Sim. É apenas isso, não é? É o teu cérebro a lidar com a informação que tem naquele momento. Agora, se tu fosses, imagina, fazer uma espécie de jogos sem fronteiras do sofrimento causado por ele, não é? Às pessoas que perderam o dinheiro, as implicações que isso tem, pá, que algumas que nós se calhar nem sabemos, pessoas que se calhar precisavam de fazer tratamentos médicos e não puderam, não é? O transtorno de tu teres, eu lembro do caso BES, imagino que no caso dele a mesma coisa, pá, um homem emperante a dizer, tive 50 anos no Brasil a trabalhar, matei-me a trabalhar, perdi tudo, não é? E acho que isso obviamente não investisse tudo também no mesmo, não metesse os ovos todos no mesmo cesto também. E tivesse contratado uma empresa que o ajudasse a investir o dinheiro. Agora, é diferente, não é? Tu imaginas, uma pessoa velha que está sozinho, sem a mulher, numa prisão, sem apoio nenhum, a própria advogada o deixou. Eu não estou a dizer que de repente eu estava a chorar pelo rendeiro, nem pensei nisso muitas vezes. Sim. Que idade é que ele tinha? 70 e tal também. Sim. Já estava na hora. Sim. Teve Agora uma a questão boa vida, não é? À custa Porquê é que ele se outros. suicidou? Porque, repara, se tu recusas, supostamente, eu acho que ele recusou vir para Portugal, certo? Já, não, acho que sim, eu tenho a ideia que sim, que a advogada falou nisso, não é? Mas ele inicialmente não, inicialmente ele queria vir para Portugal, quando percebeu que ia ser preso lá. Depois é que acho que recusou. Eu ouvi assim por alto. Não... Eu não sei, não sei como é que é em termos processuais, como é que é. Eu acho que ele se calhar pensava que lá naquela prisão facilmente, com o acesso ao dinheiro que ele teria, teria sempre uma pena menor ou conseguiria subornar alguém e provavelmente escapar ou até ter uma boa vida lá dentro, porque quem tem dinheiro nessas prisões consegue a proteção. Sim, mas não é? É um bocado aquilo que eu já disse aqui. Agora ele era muito agarrado ao dinheiro. Eu prefiro ser classe média em Portugal do que ser rico no Brasil, por uma série de questões do dia-a-dia, da tua vida, não é? E a questão é, um gajo como ele aqui em Portugal, e já visto por outros crimes colorinho branco, não é? Sim. Eu acho que teria... E já tens 70 e tal anos ainda por cima, não é? Tipo, sabes, não tens muito. Olha, ao menos vou ter os últimos anos com alguma paz, não é? Sim. Eu acho que preferia uma prisão em Portugal. Digo-te já. Dizia logo, mandei-me já para Portugal. Sim. A não ser lá está, que ele tivesse essa sensação de que poderia, através do dinheiro, escapar. Uma prisão aliás, na há África muitas... do Sul deve ser fodido. Deve ser mesmo... Deve ser o pior sítio. É capaz de ser o pior sítio para estar preso do mundo. Se calhar. Não sei, tipo, El Salvador, também México, também não deve ser bom. Sim, também não. Brasil. Mas a verdade é que nessas prisões quem tem dinheiro e consegue meter dinheiro lá dentro é rei, não é? E faz o que quer. Sim, mas repara, tu és sempre um velho de 70 e tal anos que não és de lá, mesmo com dinheiro. Man, tu estás numa prisão, a mínima coisa... Pois, mas o que eu estou a dizer, se calhar ele achava, ou tinha a ilusão que mais cedo ou mais tarde conseguiria subornar alguém e mexer uns cordelinhos para ser solto. Aliás, já muitas teorias da conspiração se levantaram, não é? Até que ele não era ele, que foi tipo uma morte forjada. Depois há a teoria de como ele ia testemunhar no dia a seguir, acho eu, que alguém o matou, tipo Epstein. Sim. Teorias a Epstein para ele não testemunhar e não dar com a boca no trombone com a malta de cá. É assim, estamos a falar de uma prisão na África do Sul. A verdade é que qualquer um desses cenários era capaz de ser possível, não é? Não só isso, como o gajo ser assassinado por uma razão completamente prosaica que foi... entornou comida em cima do gajo errado no refeitório. Sim, ou não meteu os dentes, percebes? Nesse dia, chupou e meteu os dentes e pronto, e decidiram que já não queriam mais. Mas... a verdade é que nós na altura falámos, havia uma estatística que dizia que 95% dos presos naquela prisão contraía HIV nas primeiras 48 horas. E não era através de seringas usadas, não é verdade? Portanto, é uma praxe. Olha, tu que não gostas de praxes, estas praxes são mais agressivas do que as de Coimbra. Sim. Nem era assentar-se no tampo da sanita que estava que a pessoa que utilizou a sanita anteriormente não limpou os respinguinhos, estás a ver? É tipo, devias ter levantado o tampo, não é? Eu acho que era assentar-se na sanita, mas ainda com alguém lá sentado, percebes? Exatamente. E então ele encaixava no pénis. Porque a questão é,
Porque se tu pensares no rendeiro, um gajo que foge e que tem vida dele, não é uma pessoa com perfil, não parecia com perfil de suicida, não é? É um gajo, é um lutador, ou seja, até o próprio perfil criminoso É um hustler, dele, não deixa de é ser um hustler, não é? Sim. É um hustler, portanto é um gajo que vai sempre tentar sair por cima. Se é um suicídio, isso indica que o tipo de coisas que ele enfrentou lá, e pode não ser apenas a contração do HIV, mas o dia-a-dia naquela prisão, podem ter sido demasiado duras para ter um gajo como ele, provavelmente é um sobrevivente, dizer, não estou para isto. Mas é um sobrevivente de colarinho branco, percebes? Que nunca teve... provavelmente que passar por aquelas adversidades, em que ele não era o alfa ali. Ele se calhar sempre foi o alfa por causa do dinheiro e desse hustling, não é? Sim. E ali ele era tipo a bitch de alguém. E aquilo devia ser aquela piada do Anthony Jeselnik que diz: um amigo meu foi preso, ele estava muito preocupado de ser violado no duche. E então ele nunca tomou nenhum duche porque estava sempre ocupado a ser violado. Uma coisa assim. E ali o rendeiro arranjou um tempinho para se enforcar entre as violações todas. Que certamente terá passado por aí. Porque eu acho que tu... Agora, mas não tu é? achas... O que é que tu não aguentarias na prisão para um homem? Não é? Tudo o resto, pode ser só o facto de estás preso e te privares da liberdade e lá está tu a achar, já tenho poucos anos, mais vale, para que é que eu vou estar aqui a passar por isto e terminares a vida. De resto, estás a ser violado dia sim, dia sim. Mas a questão é, até que ponto é que essa ideia que está muito subjacente às prisões de seres violado, até que ponto é que isso é real? Pergunto eu. 95% dos presos contraem HIV na primeira semana. Ok. Eu acho que está explicado, não é? Sim, agora, nesse caso, só uma vez. nessa prisão, sim. não serão... Não, é? Não, nesta prisão, sim. Agora, imagina, é só uma vez, é só para passar a SIDA e depois só te violam tipo às terças-feiras, não é? É todos os dias. Depois também depende da tua performance enquanto pessoa que está a ser violada, não é? Se eles acharam aquilo um rabinho apetecível e uma boquinha, que ele, como já era velhote, se calhar tirava a placa e assim, e os presos gostavam. Mas a verdade é que, obviamente, tu imaginares esse sofrimento de alguém, não é? Que leva ao suicídio, faz sempre alguma impressão, não é? Um gajo consegue ter empatia mesmo pelas pessoas mais execráveis, mas não tenho pena. Até me dá algum gozo, não vou mentir. É muito fácil, qualquer pessoa, não é? E há bocado falámos do sofrimento que ele pode ter causado, qualquer pessoa tem um impulso todos nós temos um impulso da lei de talião, não é? Olho por olho e por dentro. Então fodeste agora foto, não é? Eu no outro dia estava a falar uma cena sobre o meu filho. Se alguém fizesse mal ao meu filho, eu era capaz de matar um gajo à pancada, não é? Mas, ou seja, o facto de teres esse impulso não faz com que esse impulso esteja correto. Ou seja, o que devia ter acontecido era o gajo devia ter sido condenado, extraditado, ter as audiências que merecia ter no tribunal, porque tem direito a isso. Porque depois, ou seja, não só isso está consagrado na lei, por isso é que a lei existe, não é? Não é para depois, num caso em que a nós nos revolta mais o estômago, nós dizemos, neste caso então suspende-se e vamos lá à Justiça Popular. Mas aqui é uma Justiça Popular diferente, não é? Porque ele fez justiça pelas próprias mãos. Foi ele. E portanto, não, se fosse alguém que o tivesse morto, era diferente o meu sentimento. Agora assim, é um bocado... Olha, primeiro não roubasses. Depois, se calhar não fosses burro e fosses para a África do Sul. Fugir, não é? Se calhar escolhias um país... se calhar se fosses para a Islândia... cautelavas um sítio. E pronto, depois não sei. Olha, é o que é. Agora, o que eu escrevi, que isto é uma péssima notícia, porque cai por terra aquele argumento que os homens usam para convencer as mulheres a fazer sexo anal, que é tu depois vais-te habituar e gostar. E claramente não é isso que acontece. No caso do rendeiro, ele não se habituou nem gostou e fartou-se. Portanto, de todas as explicações e teorias da conspiração que foram levantadas sobre a morte do rendeiro, fica anotado que Guilherme Duarte avança a sodomia em série. Tenho 90% de certeza que foi por causa disso. Aliás, tu apresentaste dados estatísticos, não é? Tipo, se apresentaste dados estatísticos, quem é que vai refutar isso? Não é? Exatamente.
Olha, o outro evento da semana foi o Festival Eurovisão da Canção, que eu não vi Nem eu. e que, como tal, não tenho nada a dizer. Exato. E imagino que tu também não. Não, só acho é que é bem estranho a guerra ainda não se ter resolvido, não é? Porque toda a gente votou na Ucrânia, para a Ucrânia ganhar, mas a guerra ainda não acabou. E eu estou a achar estranho. Estou a achar estranho como é que uma coisa como a Eurovisão, como é que essas manifestações de solidariedade, um bocado né? Depois, pronto. É solidariedade via linha de valor acrescentado. Sim, mas aquilo é júri, ora é só o público que vota. Não, no júri, eu acho que a Ucrânia não ganhava e depois com o voto da população é que ganhou. Ok. Eu pensava que tinha sido... Não, aquilo é uma espécie de um tutti-frutti. Júri mais povo. E como o Putin sabe muito bem, não pode ser o povo a mandar. Não é? Tem que Muito ser... menos o povo gajas e homossexuais. Não é? Que é quem... No caso do Putin, então, isso é evidente. No caso do Putin, ele não gosta. E da Ucrânia também, não vamos estar aqui com coisas também. Não, e já lá não vamos. são muito amigos da... Vamos falar disso, da diferença. Não é? Mas não deixa... É curioso... o Salvador Sobral, quando ganhou, realmente depois ficou bom do coração, percebes? Portanto, não sei se a Ucrânia, essa guerra pode acabar também devido a esta votação. Vamos esperar para ver. É engraçado porque, repara o mundo em que nós vivemos, que era Primeira Guerra Mundial, pomba, trincheiras, meses metido na lama, tipo, mortes horríveis, não sei o quê. Segunda Guerra Mundial, não é? Bombardeamento de Dresden, tipo, e outras cidades, pá, já nem vou falar da bomba atómica, mas cidades que arderam completamente, cidades alemãs que desapareceram, não é? Século XXI, votação, tipo, quem é que... 12 pontos para a Ucrânia. 12 pontos para a Ucrânia, não é? E isto, obviamente, sem prejuízo do horror que está a acontecer na Ucrânia, mas é muito engraçada a ideia, se calhar a minha analogia não foi a melhor. A Rússia participou? Não, acho que foi excluída. Ui... Que devem estar furiosos, pá, devem estar... Mas acho que houve um ataque, houve uma tentativa de ataque dos hackers à votação online. Foi? Dos Russos, sim. É. Mas estava a dizer, a minha e não analogia conseguiram? não foi boa. Acho que não. O sistema de votação da Eurovisão é mais resistente aos hackers do que tipo a democracia Ou americana. então os gajos cagaram e mentiram e os gajos foderam aquilo tudo e eles disseram não ganhou a Ucrânia. Sim, também podem ter feito isso. Yeah. Não, mas estava a dizer que a minha analogia não foi boa. A analogia era Segunda Guerra Mundial, pá, pessoas a sacrificarem-se, a darem tudo, as mulheres a trabalharem nas fábricas que os homens iam para a guerra. Hoje em dia, como é que tu participas? Votando por linha de valor acrescentado. Exato. Na guerra. Que é muito mais confortável, não é? Na verdade, porque podes fazer aquele ativismo sem sair de casa. E é muito bom isso, porque dá aquele sentimentozinho, um aconchego, aqui num baixo ventre, e não tens que sair de casa. E não tens que... Imagina, houve pessoas que foram buscar refugiados à fronteira, não é? É verdade. Depois há pessoas que fizeram uma chamada de valor acrescentado. Depois há pessoas como eu que não fizeram absolutamente nada. Mas que vale tanto como a chamada de valor acrescentado. É igual. Com a diferença que não gastei dinheiro. Olha, já vamos falar outra vez desta questão da Ucrânia e que tu falaste, que não é? A ideia de que não há santos, não é? E que nós vivemos num mundo em que, já, por várias razões, mas ou há heróis ou há vilões e já não há matizes, mas já iremos falar disso, até por uma experiência que eu tive esta semana com um apoiante de Salazar e uma senhora que disse que os judeus chamam judeus por causa de Judas, que traiu Jesus Cristo. Esquecendo-se que os judeus já existiam, tipo, há alguns milhares de anos. Inclusive Jesus era judeu e Judas era judeu. Sim. Mas pronto, já lá iremos. Mas queria-te perguntar se estás preocupado com a sexta vaga de Covid. Já vamos na sexta? Já perdi a conta. Eu perdi a conta na terceira. Estás a falar disso, não é? Porque acho que está a haver mais internamentos e mais pessoas a ir às urgências. Está a passar o efeito, né, da vacina. Está a passar, começa agora a dose. Mas não achas que é o desconfinamento também? Ou seja, das pessoas estarem mais umas em cima das outras? Eu acho que já teve, não é agora, acho que teve mais em cima dos outros na altura do Natal e eu acho que tem a ver com a malta que levou a dose de reforço, a malta dos 60 e tal anos foi para aí em setembro, outubro, acho eu, novembro, e agora está já a passar o efeito, provavelmente, e então estão a levar agora dose de reforço. Eu já recebi a minha mensagem, já posso levar. Tu vais levar qual?
Não sei. A terceira. A porque tu terceira, tiveste- sim. Levei duas, não é? Depois estive infectado e agora recebi uma mensagem a dizer que já posso levar. Ok. Não sei se vou levar já, se vou esperar que passe o verão. E levo depois. Porque no verão... Porquê? Porque no verão haverá sempre menos casos. E eu prefiro estar protegido para o inverno, Pois, mais protegido sim. para o inverno do que no verão, até porque eu tive Covid há pouco tempo, em dezembro. Não sei, estou a pensar. Não sei se não esperarei. Pois falava-se estive a ouvir uma coisa nos Estados Unidos, porque aumentou o número de mortes de pessoas vacinadas e vieram logo, não é? As pessoas dizem, as vacinas não funcionam. E houve um gajo que estava a explicar isso, que é uma questão estatística, que é, as vacinas não funcionam a 100%. Quando tu tens, e nos Estados Unidos, pá, o aumento de casos é brutal, não é? E em milhões de pessoas, obviamente que vai haver mais pessoas vacinadas que vão morrer. E tu não podes olhar apenas para os números absolutos, não é? Claro. Porque pode parecer, imagina, não sei se não são Há estes de haver uma números, fase em que só os vacinados morrem. Pois. Que é a fase em que quem não está vacinado já morreu Sim. e toda a gente está vacinada. E então todos os vacinados, por cima os grupos de risco, continua a morrer mais gente vacinada com 90 anos do que gente de 20 anos que não está vacinada, não é? Claro, Ou claro. de 30. E portanto há de haver uma altura em que quase todas as mortes serão pessoas vacinadas. E isso é perfeitamente normal. Mas os burros não sabem bem fazer conjuntos, a interseção e a união. Eles faltaram essas partes de matemática. Eu hoje vi uma coisa estranha, que foi uma mulher de bicicleta de máscara. Repara, eu entendo, ainda no outro dia estive no Corte Inglês e vi algumas pessoas de máscara, especialmente pessoas de mais idade. Eu percebi isso perfeitamente. Sim. Aliás, eu próprio, mesmo que visse uma pessoa mais jovem de máscara num sítio com muitas pessoas, não me choca nada, não, acho perfeitamente normal. Acho que se as pessoas se sentem seguras, tudo bem. Mas bicicleta de máscara é um bocado estranho. É os feios, pá. É os feios. Garanto que é os feios. Por trás de cada pessoa nova, principalmente nova, de máscara, que anda aí na rua, ao ar livre, é feios. É feios. Ou então, têm Covid. Percebes? Têm Covid e saíram à rua na mesma e levam a máscara. Pode ser. Também pode ser isso. Claro. Ou é Então, malta nesse caso- mesmo hipocondríaca nível máximo. E que vai continuar a usar. E não só na malta mais nova, às vezes vejo miúdos ainda crianças tipo a usar máscara ao ar livre. E faz-me alguma confusão. Ou seja, faz-me tanta confusão quase quem não usava máscara quando era obrigatório. E eu não uso máscara, não sei o quê. Como agora me faz, tipo crianças, malta que não está em risco, a usar máscara na rua porque ficaram formatados pelo medo, não é? Uma das razões para tu usares máscara, até possivelmente na rua, era aquilo que já acontece no Japão, por exemplo. São pessoas que estão constipadas e com gripe. Sim. E faziam-no para proteção dos outros. Portanto, Sim, levavam sim. máscaras para não estar a transmitir o vírus. E faz sentido. Não é? Não sei se ajuda Agora- na poluição das cidades. Ainda lá menos monóxido de carbono, lá o que é. Não sei se ajuda. Acho que, por exemplo, nos aviões é uma coisa que não me chocaria manter, porque aquilo realmente, tu andas de avião, muitas vezes ficas Estás lá todo constipado, afanado. Sim. porque está aquilo a reciclar o ar e há um monte de gente com mexeza para um lado e para o outro. Não me chocaria. Tudo o resto... Depois tens a malta que vai às discotecas e não usa máscara, mas depois é capaz de usar máscara para ir ao Pingo Doce. E é um bocado tipo, escolhas tu as lutas. Ou bem que vais ou bem que não vais. Muito bem. Esta semana fui falar com leitores e com alunos de um ateliê de escrita criativa que é dado por uns escritores ali no Corte Inglês. Estava bastante gente, até foi interessante. E estava a falar essencialmente sobre os dois últimos livros, O Filho da Mãe e o Deus, Pátria e Família. E quando chega ao Deus, Pátria e Família, que se passa no Estado Novo, há um homem que baixa a máscara e diz: vieste aqui a falar de literatura ou falar de política? Ok. Do meio do público? Diz isso? Sim. Mas estava a ver, era diálogo ou ele foi heckler? Ou estavam... Não, Heckler. Ok. Heckler. E eu... Pronto, disse, eu não estou habituado a heckling, não é? Não sou o Guilherme Duarte, não faço espetáculos. E eu disse, olha, mas estou a falar de uma época sobre a qual eu escrevi e estou a relatar como eram as coisas. Nós, na altura, estávamos a falar da questão da mulher, porque eu estava a falar de uma personagem que era mulher e estávamos a falar o que era ser mulher no Estado Novo. Estava a falar, por exemplo, de que se vires fotografias da altura, as ruas eram dominadas pelos homens, quase não vejo mulheres na rua.
E o gajo responde: tu não estavas vivo no... Estás aí a falar sem saber, tu não estavas vivo no tempo de Salazar. E é o que eu disse: olha, eu acho que não é preciso estar vivo numa época para saber alguma coisa sobre essa época. Além disso, uma coisa eu sei, é que se estivéssemos no tempo do Salazar, eu não podia... nem o senhor nem eu estávamos aqui a falar deste livro, porque este livro não podia ter saído. Pá, e aquilo... Depois as pessoas também se voltaram contra o gajo, não sei que cala-te. Que idade é que ele tinha, mais ou menos? 70s. Ok. Claramente ele tinha vivido na época de Salazar. Achas que tinha uma tatuagem a dizer Angola, 68? Não sei. Porque há muita gente com a tatuagem a dizer Angola e que preferiram ter ido a Angola, Claro, não é? a maioria, acho eu. Sim. Espero eu. E aquilo deixou-me um bocado... Continuei a fazer a minha apresentação, mas... eu também acho que às vezes sou um bocado reativo, respondi, provavelmente também não respondi, tipo, eu não respondi com provavelmente a gentileza com que falei agora contigo. Nem não é? devias. Nem devia. Devias ter chamado a seguir... segurança e tirado de lá. Vê? Olha, é assim. Era assim que era. Amigo. E depois estávamos a falar do livro, também falo já vais perceber onde é que eu vou chegar, dos judeus sefarditas, e eu estava a falar da questão humana, que era, foram milhares de pessoas que foram expulsas de Portugal. Imagine o que era, irem bater-vos à porta e serem obrigados a fugir. E até falei da Ucrânia, não sei o quê. E há uma mulher que de repente diz essa coisa do Judas, e diz: o senhor vem para aqui, está aqui, já absolveu uns, já absolveu outros, e agora está a absolver os judeus. Então, e o que é que o senhor tem a dizer dos sefarditas que estão agora a aproveitar-se dos passaportes? O que é os sefarditas? Que eu nem sei o que é. Os sefarditas eram os judeus da Península Ibérica. Tens dois tipos. Os do leste europeu são os Ashkenaz. Os que foram expulsos da Península Ibérica são os sefarditas. Portanto, etnicamente são um bocadinho diferentes. Sim. Estes são mais escuros, os outros são mais loiros. Sim. E agora há esta lei. E há quesilha entre eles, tipo os muçulmanos, os xiitas e os que não há não tem sunitas? comparação. Não tem comparação. Não há tanta luta na lama entre eles. Não, mas imagina, só lixarem-se uns aos outros nos negócios, percebes? Mais a judeu. Não, acho que não é tanto. Deve haver em alguns sítios alguma rivalidade. Mas eu disse: mas desculpe, mas eu não estou a perceber, absolver quem? E ela começa com um discurso muito estranho, quase do género: alguma eles fizeram, estás a ver? Ok, tudo bem, mas alguma eles fizeram. Eu disse: olha, eu estou aqui a falar, eu não estou aqui a absolver ninguém. Estou a falar de um caso de humanos. Estava a dizer como é que isso me cativou da escrita, que é: imagina uma situação em que, porque você é do Benfica, ou porque seja o que for, uma razão prosaica qualquer, neste caso era porque era de uma religião, ser obrigada a fugir, a ser expulsa do seu país e ficar sem os seus bens. Era isso que me interessava em termos de conflito. Gera-se ali uma confusão, não sei o quê. E uma das coisas que eu reparei é que o antissemitismo é uma cena... E em Portugal tu não podes dizer que há antissemitismo porque não há judeus. Sim. Mas é uma cena que está, e eu falo disso no livro, portanto confirmou-se, que está entranhada no teu imaginário. Porque mesmo ali, as pessoas que estavam do meu lado até contra o Salazar e mandaram esta mulher calar e disse: cala-se, nós não viemos aqui para ouvi-la. Em algum momento alguém disse: pois, porque os judeus têm sempre o problema de... são mais fiéis aos judeus do que ao país onde estão. E Israel. E eu disse: está bem, mas tipo, Israel, nem todos os judeus vivem em Israel. Nem todos os judeus são a favor do Estado de Israel. E o que eu notei que é: tu podes ter sempre a discussão de... como até um amigo meu me disse, que é: sim, mas... há sempre um mas, estás a ver? Os judeus mas. E esse mas até pode ser real. Como esse mas pode ser real em relação aos ciganos. Que é: os ciganos são... tu podes dizer alguma coisa em relação à etnia dos ciganos. Mas quando tu utilizas isso como arma de arremesso e não como Sim, como generalização, não é? Como generalização e como uma constatação, tu estás a alimentar essa... é quase uma superstição, que no caso dos judeus tem séculos, não é? E que é utilizada sempre que é possível, sempre que é necessário culpar alguém. E isto é esta ligação que eu queria fazer, que é sempre muito fácil tu, perante um problema complexo, perante uma crise, tu apontares o outro. Dizeres o judeu, o cigano, o ucraniano, o russo que está na parte russófila, e isso repete-se, e está-se a repetir agora, estás a ver? A ideia de tu até podes apontar o dedo a alguma etnia ou a alguma nacionalidade que as coisas não estão a correr bem. A Ucrânia não é de uma democracia perfeita. A Ucrânia terá pessoas de extrema-direita. Mas utilizar isso para depois exercitares a tua opressão é que está incorreto.
E é isso que eu tenho sentido agora. Vejo cada vez mais pessoas, não sei se tens notado isso, mais pessoas apologistas do Putin, muito mais do que vi no início. Não, por acaso não tenho notado muito, mas eu também tenho estado um bocadinho mais afastado das redes sociais, por exemplo, e não sei se tenho notado isso. Também tem havido mais comunicação, como houve aquele grande destaque no PCP, da posição do PCP, que a esmagadora maioria, mesmo acho eu, das pessoas que são do PCP, não sei, aqueles ultra-ortodoxos, estão contra, não é? Acho que toda a malta mais nova que eu conheço, que é do PCP, aqueles ativistas do Twitter, ficaram um bocado sem saber o que fazer, não é? Porque não se pode ir contra as opiniões do partido, mas claramente eles eram contra a invasão russa. Portanto, talvez tenha havido aí, como houve muito destaque para essa posição do PCP, há sempre gente a querer também ser do contra, não é? E depois há gente que a narrativa mais fácil de aceitar é que o invasor é o mau, não é? Porque é a narrativa que parece ser verdade neste caso, não é? Que é a Rússia que agiu mal, invadiu, está a matar pessoas, está a cometer crimes de guerra. Essa é a narrativa fácil que aparece na televisão. E depois tens aqueles, tal como na pandemia, as pessoas que se querem sentir mais espertas que as outras todas vão ser do contra. E para ser do contra é tipo, não, isto que os mídias estão a passar, querem-nos comer e passar por burros. Portanto é porque deve ser ao contrário. E então eu vou arranjar aqui uma série de argumentos e uma série de outros ângulos para justificar porque é que eu acho que o Putin tem razão. Que é para eu ser o mais esperto da sala, porque os outros só vão dizer assim, então mas ele invadiu, é óbvio que ele é o culpado. E eu vou lançar aqui 3 ou 4 argumentos mais rebuscados, que é para mostrar que o Putin é que tem razão. Concordo. E eu acho que é só essa sensação de... Tal como na pandemia, dos negacionistas. Acho que é o mesmo mecanismo. Concordo contigo. Alguns será mesmo uma questão ideológica e política, e alguns até perceberão mais, e sabem, canato e coisa, e não sei o quê. Pronto, até perceberão as razões que podem ter levado aquilo, mesmo não concordando, podem perceber as razões que levaram o Putin a fazer aquilo. Agora, a maioria não. A maioria de nós concordo sabe nada contigo. Sabe passar ali. Não? Aliás, estive a conversar com umas pessoas que me pareciam claramente inserir-se nesse grupo de ser do contra. Também porque as posições se extremam. Quando tu na televisão, eu não vejo televisão, mas quando espreitei é assim, tens uma espécie de constante narrativa do heroísmo e o Zelensky, o herói, os heróis, os sobreviventes e as vítimas, e não tem espaço. E se calhar não tem espaço porque na guerra há propaganda. Na guerra as partes interessadas fazem propaganda. Claro, sim. Não estão interessadas em matizes. Os aliados não ganharam a guerra fazendo matizes na Segunda Guerra Mundial. Foi fazendo propaganda. Portanto, eu não me custa aceitar quando as pessoas dizem ok, mas olha que o whataboutism, não é? As pessoas dizem, ok, como eu estava a falar com um gajo que estava a falar e que me dizia, não, porque a Rússia é um Estado de Direito. Eu disse, um Estado de Direito a Rússia? Como é que é um Estado de Direito, tipo, se tu és preso por te manifestares? Sim. E morto e todos os órgãos de comunicação social neste momento ou estão com o Kremlin ou deixam de existir. Isto não é um Estado de Direito. Mas na Ucrânia também não era uma democracia. Está bem, podia não ser uma democracia perfeita e há nazis, com certeza que sim, não estou a dizer isso. Ou seja, parece que não há espaço aos matizes. Eu aceito isso, aceito que existe este matiz e aceito que a Ucrânia não era o Estado perfeito e que se calhar o Zelensky não é Deus na Terra. Mas tu tens que ter a capacidade de análise para perceber a falácia dos argumentos de uma e da outra parte. E uma delas é, se nós pensarmos bem, é a NATO. Tu podes ir contra a NATO, podes achar que não deve haver uma aliança do Atlântico Norte, mas em nenhum momento a NATO supostamente é uma organização de defesa. A NATO nunca invadiu nenhum país. O Putin já invadiu a Geórgia e a Chechênia. E agora a Ucrânia. A NATO nunca invadiu nenhum? A NATO? Sim. NATO não. Tiveste alianças dos Estados Unidos com a Inglaterra, que invadiram o Iraque e o Afeganistão, mas a NATO como organização não. Mas foi sem o apoio da NATO? Sem o apoio da NATO. Ou seja, sim, eu lembro do Iraque foi assim. Houve vários países da NATO, houve vários países da NATO que se opuseram à invasão do Iraque. Não? Sim. Ou seja, tu nunca viste ninguém da NATO dizer, repara, até pode haver uma agenda secreta de a NATO, que eu achava estranho, não é? Porque isso ia causar uma instabilidade tremenda no mundo. Mas da NATO querer invadir a Rússia. Tu nunca ouviste isso. E ouviste o Putin dizer eu quero invadir a Ucrânia. Sim.
tu nunca ouviste ninguém da NATO dizer vamos utilizar armas nucleares se for necessário. E tu ouviste o Putin dizer vamos utilizar armas nucleares. Isto não quer dizer, alguém me dizia, mas o Obama também é um criminoso de guerra. Porque durante a presidência dele morreram não sei quantas pessoas no Afeganistão. É assim, eu não vivo num mundo de moral absoluta. Eu sei que não existe o bem e o mal, mas existem os matizes de o que é que tu preferias? Viver na Rússia do Putin, ou viver num mundo em que o Putin mandava, ou viver num mundo em que o Obama mandava? Mas eu preferi Depende viver... da minha posição social. Percebes? Se eu preferi viver na América do Trump do que na Rússia do Putin. Isso quer dizer que eu acredito que os Estados Unidos são impolutos e que não causaram imensos milhares de mortes e a disrupção na geopolítica? Obviamente que não. Mas parece que não há, que tens de ser de uma coisa ou de outra, que não há matizes, que tens que estar numa trincheira ou noutra. É muito básico, percebes? Normalmente só os fanáticos... É básico porque é complexo. E como é complexo, as pessoas não percebem. E quando eu digo as pessoas, também incluir eu, não percebem essas nuances todas, e como não percebem, se torna complexo, têm que dividir em binário para perceber, uns e zeros, que é porque senão o cérebro não conseguem perceber e não conseguem ter opinião, e as pessoas odeiam dizer que não têm opinião. Claro. Repara uma cena, eu tive a conversar com um gajo, que é um gajo que eu considero inteligente e que lê e que tem argumentos, mas a determinada altura ele estava a falar não sei o quê porque os Estados Unidos invadiram o Iraque. Eu disse, o que tu me estás a dizer é exatamente o que o Putin fez. Ou seja, os Estados Unidos invadiram o Iraque sobre falsos pretextos para livrar os iraquianos de uma tirania. E criaram um caos tremendo, não é? Uma guerra civil. Os argumentos do Putin são exatamente os mesmos. Invade um país estrangeiro para ir salvar as pessoas que estão a ser oprimidas. O argumento é o mesmo. É uma grande potência a invadir um país... E ele, não é a mesma coisa. Com a diferença que fazem fronteira, não é? E que até devia haver uma questão de proteção, de proatividade, como é que se diz? Como é que quando tomas um medicamento antes? Profilático? Prevenção, profilática. Podia ser uma cena profilática. Nos Estados Unidos não havia isso, não é? Toda a gente sabia que o Saddam não ia atacar os Estados Unidos, não é? Claro. Mas o princípio é o mesmo, não é? E às vezes eu fico parvo com esta cena, especialmente a cena que eu disse da questão da utilização das armas nucleares, não é? Seja bluff ou não, eles foram as únicas pessoas que falaram da utilização das armas nucleares. Foram... Agora, falaram ou tu viste aquilo traduzido, percebes? Sabes falar russo? Eu não sei. Está bem, mas quando tu vês várias fontes de informação... Mas imagina que os tradutores estão todos feitos. Percebes? Os tradutores estão todos feitos com a Ucrânia e estão a traduzir aquilo mal. Então aqui ele se calhar estava a dizer nós nunca usaríamos armas de destruição maciça, obviamente, nós não queremos matar ninguém e somos muito fofinhos. E os gajos traduziram mal. Às vezes é só um erro de tradução. Mas sabes o que é que me faz lembrar? Sabes quando tu és puto, e acho que todos passamos por isso, especialmente na adolescência, essa espécie de absolutismo moral, não é? Que tu não és capaz de ver... que a vida é compromisso e que as coisas não é só bons e maus. Isso é muito típico dos adolescentes, eu lembro, não? Eu era muito mais intolerante e muito mais radical, se calhar na adolescência, em relação a uma série de coisas. Então acho que há uma certa infantilização do debate público nesse aspecto. Sim. Sim, lá está. E acho que acontece isso também quando és criança, porque é o adolescente, porque ainda não consegues perceber as coisas todas, então és sempre mais radical e mais binário. E eu acho que nestes temas complexos as pessoas tendem sempre a fazer isso. Lá está, porque acho que vivemos num mundo em que não ter opinião, em que tu dizes assim, olha, não percebo muito desse assunto, não sei, não tenho opinião formada. É mal visto. Quando às vezes é a opinião mais sensata e mais honesta de se ter, não é? Num jantar toda a gente quer ter opinião sobre tudo. Nas redes sociais toda a gente tem que mostrar a sua posição e quem é que apoia, porque às vezes a omissão já é tomar uma posição que os pode prejudicar. E então toda a gente é forçada a ter uma opinião sobre merdas que não percebem absolutamente nada. E é forçada, não. Não é capaz de dizer assim, olha, não sei. Mas sabes que tal como o cansaço pandémico, eu acho que para mim há um cansaço opinativo. E apesar de isto parecer um contrassenso, porque nós temos um programa em que damos opiniões e estamos a falar disso, eu sinto claramente que na minha vida eu estou-me cada vez a expor menos a dar a minha opinião, seja socialmente, seja nas redes. Nas redes então é cada vez menos, estás a ver?
e a afastar-me do ruído, não é? Mesmo a cena da guerra, pá, quero estar minimamente informado, mas reduzo essa informação àquilo que eu acho essencial, de 10 minutos nas notícias da manhã ou algum artigo que queira ler. Porque não só por uma questão de saúde mental e de higiene, mas de utilidade. É porque é completamente inútil, ou seja, o teu impacto na guerra ou o teu impacto que a tua opinião tem no desenrolar da guerra é zero. Sim, tu só queres... E eu nem mesmo manter informado, é tipo, olha, quando escalar ou quando acabar, digam-me. Eu agora, aos entretantos, já não me interessa muito. Violaram mais não sei quantas pessoas. Está bem, e então? É uma guerra, é chato, é uma tristeza, mas, epá, a partir do momento que está a morrer gente e que é uma guerra, não me interessa se numa aldeia violaram 2 pessoas ou se mataram 2 crianças. Sim, mas não é irrelevante. Portanto, a atrocidade está a acontecer. Há uma certa pornografia da desgraça e da violência por parte, especialmente das televisões. Já falámos, né? Que se transforma tudo em entretenimento e não em informação. Então, mas olha, ainda pegando nesta ideia da vilificação de um grupo, falámos aqui da questão dos judeus, pá, e eu juro-te, continuo-me a espantar aquela ideia de... E notei isso ontem quando falei de... sim, mas os judeus também, não é? Houve uma pessoa que disse que... mas eles também se fecham nas suas comunidades. E eu disse, olha... E falou daqueles que são os asídicos, aqueles que se vestem de preto e não sei o quê. Eu disse, está bem, mas por cada... Mas aqueles dos caracolinhos são malucos, não é? Podemos todos concordar que são malucos. Claro, mas o que eu estava a dizer é... Eu vivi em Nova Iorque, tens milhões de judeus seculares que se estão a cagar para esses gajos e que não se identificam com esses gajos, não é? São culturalmente judeus. Sim. E eu disse, mas isso tu também vais encontrar. Tens seitas católicas fanáticas que se autoflagelam e veem missa em latim, como antes do Vaticano II. Como tens muçulmanos que são gajos seculares, que acreditam em Deus, mas que nem sequer vão à mesquita, e tens gajos que se rebentam num autocarro, não é? Isso. Mas existe ainda aquela ideia do mas. Sim, mas também eles são... E isso fez-me lembrar o quê? Fez-me lembrar, ou seja, como é que é fácil tu pegares nisso, nestas superstições, e isto vem desde a Idade Média dos libelos medievais sobre os judeus, e quem diz os judeus diz outro grupo qualquer, não é? Por causa do que aconteceu na cidade de Buffalo, nos Estados Unidos, este fim de semana, de um puto que matou 10 negros num supermercado, com uma transmissão ao vivo, com fazer um live por uma rede social, não sei qual foi. Não sabia disso, tinha sido live. E que copiou e publicou um manifesto de um gajo que já tinha feito a mesma coisa, não me lembro se foi o ano passado ou há 2 anos. Numa igreja, não foi? E que tem a ver com uma destas teorias conspirativas, que é a teoria da substituição, que eu pensava que só existia nos Estados Unidos, mas fui-me informar e também tem seguidores na Europa, que então o PNR era adepto disso. E o Le Pen pai, principalmente, também. E para quem não sabe, a teoria da substituição é: os brancos estão a ser substituídos, há um esforço das elites para trazer pessoas de outras etnias e de outros países para substituir. Há quem ache que é sobre a ordem dos judeus, há quem ache que é apenas uma questão política de substituir demograficamente para conseguirem os votos desses imigrantes, não é? Portanto, se houver mais imigrantes a votar no partido que traz estas pessoas, esse partido ganha as eleições. Aliás, há um livro que chama-se The Great Replacement, que é de um autor europeu que foi publicado na Europa, que fala sobre isso. Ou seja, e este rapaz, entre outros, repare, isto não existe só em nichos de maluquinhos, de gajos que pegam em armas, maluquinhos entre aspas, não é? De que pegam em armas e matam 10 pessoas. A Associated Press, que é uma agência de notícias norte-americana, super conceituada, fez uma sondagem que diz que 1 em 3 americanos acredita que há uma estratégia para substituir os eleitores por imigrantes para ganhos eleitorais. Ou seja, não é a teoria do genocídio branco, da substituição, mas acredita que sim, que existe isto. E isto... E para que é preciso substituir? Basta ter mais imigrantes, não é preciso substituí-los. Basta ter mais imigrantes do que brancos. Aliás, nos Estados Unidos, dentro de pouquíssimo tempo, os brancos deixarão de ter a maioria absoluta.
em termos de números. Acho que é nos próximos 10 anos, uma coisa assim. Basta isso, não é preciso eliminar, não é preciso substituir. Se a teoria fosse essa, né? E depois não é só isso. Imagina, muitos latinos votaram Trump. Sim. Não é? Portanto, às vezes é também preciso escolher. E repara, quando queres substituir as etnias, tens que escolher bem aquilo que dá jeito. Tu às pensava que os mexicanos iam votar em nós. Cabrões dos mexicanos vão votar no Trump, pois aqueles são todos uns violadores. Pá. Repara, e muitos latinos querem viver de acordo com a vida americana, com os princípios americanos. Nós não estamos a falar de uma minoria, por exemplo, da presença dos radicais islâmicos em Londres ou em Paris, que querem impor a Sharia, a lei islâmica, e que querem claramente mudar o estilo de vida e mudar as... Isso existe. Não estou a dizer que não existe. Não acreditem que eles tenham capacidade para fazer a tal substituição demográfica. O Ulbeck, tu leste um livro dele que gostaste imenso, não foi? Tinhas-me falado. Era o Mapa e o Território, não era? Não, era a ilha... Qualquer coisa de uma ilha. Ok. Mas possibilidade sim, de uma ilha, não é? Possibilidade de uma ilha, sim. Tem a ver com a inteligência artificial. Mas ele escreveu um livro chamado Submissão, que é o que quer dizer... Teve boa raia, não é? Em que ele é muito engraçado porque ele diz que, ou seja, é uma França do futuro e há uma maioria islâmica através de uma aliança do Partido Socialista com os islâmicos, e porque os islâmicos sabem cativar os ocidentais, por assim dizer, com as suas falências, que chamuças. O desejo com chamuças. O desejo de dinheiro, de mulheres, portanto dizem, não, mas vocês podem se casar com 2 ou 3 mulheres, não, mas vocês vão ter bons ordenados. É engraçado o que ele faz. E claro, se me dissesse assim, pá, tu achas que o ideal do estilo de vida europeu e os ideais que formaram a Europa estão em risco porque a Europa, porque há alguém que prefere viver como se vive debaixo dos talibã. Eu era o primeiro gajo que dizia, pá, então eu vou fazer alguma coisa para que isso não seja verdade e que isso não se concretize, não é? Mas não me parece que isso esteja a acontecer Não é para de uma forma massiva, percebes? Sim, não, olha, eu acho que está a acontecer uma substituição demográfica. Zaya, queres apanhar? Queres voltar para o canil? Que é dos betos, pá. Porquê? Então, porque os betos, né, têm 7, 8 filhos. A classe média tem um ou nenhum. E então está a haver uma substituição demográfica, e há um complô, e aí sim das elites, porque os betos são parte das elites muitas vezes. O que significa que daqui a este ritmo, daqui a 3 ou 4... Zaya, quieta. Daqui a 3 ou 4 gerações, o número de betos vai ser muito mais preponderante na sociedade portuguesa. Em contrapartida, os ciganos também têm muitos filhos. E portanto, e a malta de classe baixa. E então pode contrabalancear. Num futuro distópico, Portugal for disputado entre betos e ciganos. Eu voto ciganos. Tem mais armas. Tem mais armas. Tem mais armas, voto ciganos. Mas preferis viver sob um país comandado por ciganos ou por betos? Depende dos betos e depende dos ciganos, percebes? Mas depende, eu era beto ou era um escravo dos betos? Não eras escravo, mas vivias num mundo feito à imagem dos betos ou num mundo feito à imagem dos ciganos. Tinha que tratar toda a gente por você e os pais e não sei o quê. Mas fui arriscar uma facada. E com os ciganos também, porque depois eles têm dinheiro. Quantas casas com piscinas têm? Estamos a falar de ciganos que se mandassem no mundo, e o cigano é bom a fazer negócio, o cigano é bom a fazer dinheiro, não se pagava impostos, era uma maravilha. O mundo também dos ciganos, não vamos aqui estar a mentir, não é? Para quem gosta podia casar com menores, quem gosta disso. Não tinhas que viver em acampamentos, por exemplo? Não, vivias em casas que nem pagavas renda também. Parece-me tudo bastante melhor, não é? E quais é que seriam? Ok, já vimos as vantagens de viver num mundo dominado por ciganos e num mundo dominado por betos. Gajas mais giras, sim. Gajas mais giras. Muito isso. Bom gin de balão. Férias em bons sítios. Né? Comporta toda, que Portugal transformava-se numa comporta gigante. Exato, sim. Havia vantagens de um lado e do outro. Consanguinidade também, não é? Podias comer as primas e era à vontade. E, portanto, sim, tem boas coisas. Muito bem. Isto, e já me esqueci onde é que eu ia. Estavas a falar da questão da demográfica, que
curioso que, por exemplo, realmente em Israel eles estão a ter um problema. É que os judeus assídicos, os ultra-ortodoxos, têm muito mais filhos. Pois. E sendo aquilo... Não usam preservativo, como os católicos, Acho que não. contraceptivos. E esses querem mesmo ter mais filhos. E, por exemplo, não podes ver filmes ou ler livros. A única fonte de conhecimento que tu precisas está no Talmud e na Torá, no Antigo Testamento. E o que é que São acontece? malucos. Acontece que, se é verdade que em Israel também tens pessoas progressistas e liberais e tens... é uma meca, por exemplo, da música eletrónica e das drogas. E da cidade mais gay-friendly, Por outro lado, Tel Aviv. cada vez mais há mais destes gajos. E isso, numa democracia, que se eles votam mais, inevitavelmente tu vais estar em desvantagem demográfica. Só que eles não deviam votar, não é? Porque eles são tão ultra-ortodoxos, não deviam acreditar na democracia. Pois, mas se eles tiverem uma maneira para lá chegar ao poder... São os hipócritazinhos de merda, não é? É o que são. Claro, obviamente. Pois. Olha, o que é que eu te queria te dizer mais? Queria-te falar de uma coisa com a qual me deparei. Como sabes, eu agora lido com esta questão que é chamada parentalidade, não é? Que é ter um filho e não deixar que ele morra à fome ou afogado ou coisas do género. Ou caia Uma espécie de Tamagotchi, não é? Em Tamagotchi, exatamente. Custa mais dinheiro, mas pronto. E eu deparei-me com uma série de frases do antigamente, não sei se ainda estão na moda, e quase todas eu ouvi em casa do meu pai. Ou ouvi de amigos dos meus pais. E vou partilhar algumas contigo, a ver se elas causam alguma ressonância. Sendo que os teus pais são fixes e são progressistas, portanto não deves ter ouvido da boca deles, mas em casa a gente conversa. É um clássico. Talvez tenha ouvido, sim. Talvez tenha ouvido. Quando estava a fazer birra em algum sítio. Sim. Que era sempre sinal, em casa levas um palmadão, que aqui à frente Mas, parece mal. Claro, não é? Exatamente, ou seja, é quase... Foi que na altura não parecia mal, na altura. É quase como... É tipo a PID, não é? Tipo, agora aqui não, mas quando fores para o calabouço, já vais ver. Sim. Depois, se toda a gente saltar da ponte, tu saltas também, que tem várias variações. Do poço. Precipício, o poço. O poço, sim. Muitas vezes já ouvi isso, sim. Isso ouvi muitas vezes. O que era muito irritante, porque é uma má analogia, que é, eu só fui beber cervejas, tipo, não fui suicidar. Não me suicidei, sim, não me suicidei. Pronto. Esta ouvi muitas vezes, não fizeste mais que a tua obrigação. Sim, também. É tipo, fiz a cama que era mesada. Fizeste mais que a tua obrigação. Tu não és toda a gente. Sim. Que é um bocado, vem um conto de toda a gente saltar de um poço para um poço, Sim, não é? Um sim, bocado. sim. Esta também é muito. Repete lá isso que disseste. Sim. Que é, ou seja, várias destas expressões são uma espécie de não me obrigues a bater-te, não é? Sim. É tipo, a ameaça da violência física, mas é tipo, não me está a apetecer bater-te, não me obrigues a bater-te. Não é? Sim, não sou fã, não é? Imagina um pai que tenha gosto ou uma mãe em bater no filho, não diz essas frases. Bate logo. Bate logo. Não é? Exatamente. Bate logo. Desce já daí, um clássico. Muitas vezes, mais a minha mãe, essa, sim. Se eu for aí e... Como é que é? Se eu for aí e encontrar, levas com ele no focinho. Sim. Não, sim, acho que não, mas sim, mas levas uma lambada. Mas este é muito bom porque, revela que tu não tens confiança nas capacidades do teu filho para encontrar aquilo que normalmente tu mandaste ir, não é? Tu mandaste, vai lá à cozinha buscar a garrafa de vinho. O pai não encontro. E mais uma vez é adiar o inadiável, que é, pai, não te quero bater, mas estás-me a obrigar a bater-te. Há sempre se é mais nesse contexto ou naquele contexto. Se eu for aí ao quarto e não tiver arrumado... Também pode ser esse. Não é? Já disse que não, um ponto final. Também é um clássico, não é? Porque não é a resposta. Só te digo isto uma vez. Mas depois eventualmente diriam mais 3 ou 4. Não é? Antes da lambada. Exatamente. Arruma agora, senão vai tudo para o caixote de lixo. Sim. Repara, todas as medidas há sempre algo dramático e radical, não é? Não há negociação, vai sempre acabar. Os pais são pequenos ditadores. A verdade é essa. E têm de o ser, não é? Até uma certa idade, os pais têm que ser ditadores. Têm que ser um ditador com bom senso. Lá está aquele sistema ditador que eu... iluminado, não é? Que é aquilo que tu imaginas. Sim. Eu avisei-te. Sim. Ainda se vão magoar. Isto é que eu ouvia também. Eu não te estou a pedir
eu estou a mandar. Sim. Cá está o ditador eliminado. Ditador, sim, lá está. Enquanto não acabares isso, não sais daqui. Sopa, normalmente, de grão. Era sopa de grão? Não, eu já acho que contei aqui uma história em que eu não queria comer sopa de grão. Já tinha pai 13 anos. Não gostava e os meus pais estavam a tentar obrigar a comer sopa de grão. Eu disse que não. E o meu pai disse: se comes isso tudo, eu dou-te um jogo, computador. E eu comi aquilo tudo. E depois o meu pai no fim disse que estava a brincar. E eu fiz uma birra todo tamanho. A minha mãe também disse: Zé, tu prometeste, tu disseste, não sei o quê. Depois lá cumpriram, tiveram que cumprir e compraram-me um jogo que era o Exxon 2, ainda me lembro. Portanto, nesse caso, a birra resultou. Mas também a birra resultou porque o teu pai não cumpriu com o prometido, não é? Exato. Não foi uma birra gratuita. Não é? Mas às vezes os pais também têm que ensinar que nem todas as promessas são cumpridas. Eu acho que os pais têm a obrigação de preparar os filhos para o mundo desonesto. Acho que ensinar as pessoas a serem ultra honestas e fiéis aos seus princípios é criar um handicap às pessoas. Eu acho que tens que Zé, obviamente falar da honestidade, que é importante ser honesto. Não te falta a dizer, Zé. Mas também diga a Zé. O que eu acho que é, o que tu tens que ensinar é que o facto de tu seres honesto, que é aquilo que tu deves ser, não vai fazer com que as coisas te corram bem. Antes, pelo contrário, tens que preparar os teus filhos para, na eventualidade de lidarem com pessoas sem escrúpulos e eles terem escrúpulos, os escrúpulos deles vão ser utilizados a favor das pessoas sem escrúpulos. Sim, é uma desvantagem. Não quer dizer que tu te tornes, o ensinamento não é ser desonesto, não tenhas escrúpulos, está atento, porque para ser essa pessoa que eu gostava que tu fosses, é possível que tenhas amargos de boca e vai ser mais fácil passarem-te a perna. Portanto, abre a pestana. Acho que é mais isso. Não sei. Imagina se a vida era um RPG e tu podias escolher aqueles pontos, né? Os atributos todos, força, inteligência e não sei o quê, depois tinhas uma coisa, honestidade e escrúpulos e não sei o quê. Era a última skill que tu ias pôr pontos. Ias pôr no resto e ali era a última. Tipo, já sei que isto vai dar merda, não vou conseguir ao fim do jogo com o dinheiro todo e com as armas melhores. Portanto, outra frase é: quando voltar a gente compra. Né? Vê lá como é que me falas, eu não sou os teus amigos. Sim, clássico. Isso é uma merda que por acaso, que eu acho que é super importante, que é, e eu isso tinha com os meus pais, eu sempre falei com os meus pais sabendo, ou seja, de respeito. Podia haver uma vez que respondia pior, mas quando respondia pior, respondia torto, não era vai para o caralho ou claro. Falava como falava com os meus amigos, sabia essa distinção, e eu acho que essa distinção é muito importante, ou seja, haver uma linha vermelha que tu não podes passar com os teus pais. Eu uma vez fiz um pirete dissimulado e levei-me uma galheta. E bem. Da tua mãe? Sim. E bem. E não és tu que lavas, sou eu. Eu também ouvia muito o dinheiro não cresce nas árvores. Sim. Ouvias Parece essa também? Engoliram todos uma cassete, não é? Há uma espécie de curso oculto, não sei se tu já frequentaste. Já foste, tipo a maçonaria dos pais, não é? Em que lhes ensinam todas essas frases. Tem tipo sabes como a malta do call center tem o script. Tu des esta resposta, aquilo vai para ali, ele vai para ali. Claro. Mas repara... Os pais têm isso também, têm o fluxograma na cabeça. Se ele fizer isto, eu dou esta resposta, dou esta e tal. Repara, nós estamos aqui a falar de milhares de anos de evolução a lidar com os mesmos problemas. É um bocado como os clichês. Todos os clichês têm normalmente um fundo de verdade, não é? Sim. Ou seja, pode ser maior ou menor. E como tal, eu próprio... O meu filho ainda é demasiado pequeno, mas eu já dei por mim, não nenhuma destas frases, mas ele a fazer alguma coisa... a reproduzir merdas, pelo menos mentalmente, se calhar não as vocalizei, que ouvi do meu pai. Não é? E se calhar, obviamente, eu já vou filtrar e não vou repetir todas. Mas, por exemplo, uma das cenas que eu entendo hoje em dia era, ele às vezes levantava-se, fazia a ronda pela casa a apagar as luzes todas e dizia, lá está o arraial todo aceso. Eu pensar que o dinheiro cresce nas árvores, quem paga as contas sou eu. E hoje em dia percebo isso. Eu hoje em dia tenho cuidado, até pela crise energética, de não gastar luz, sabes? Não ter as luzes acesas em todo o lado. E que eram coisas que eu achava só que ele estava a ser um chato do caralho, não é? Pagar a conta da luz e cala-te. Sim. Sim, acho que passa mais isso. Ou seja, essas frases já devem vir há muitos anos. Não é?
E foi provavelmente alguém, um pai ou uma mãe que disse ao pé dos outros, eles, olha, boa, vou usar. Resultou, olha o calou-se, com medo de apanhar em casa. Ou seja, há uma espécie de um Confúcio, o Confúcio da paternidade, não é? Tem que ter conhecido alguém, não é? Sim. Não sei se no estrangeiro deve haver, podia ser giro investigar isso, quais é que são as frases que os pais dizem em inglês, por exemplo. Se coincidem, é só uma tradução quase literal, ou se são coisas nada a ver. Algumas que coincidem, não é? Sai já daí de cima, vem já cá para baixo, deve ser em todos os países, não é? Sim. O estás aqui, estás a comer também. Uma das coisas estás a chorar, agora vais apanhar que é para teres razão para chorar. Exatamente, esse também é um clássicas que eu mais gostava. Mas repara, todas estas frases, e volto a sublinhar isso, há a ameaça latente está presente em todas, ou seja, paternidade, a parentalidade é tu manteres, é tipo o Putin com os mísseis, estás a ver? Os mísseis atómicos, há sempre a ameaça de que te podes levar porrada. Olha, se não te portares bem, a gente usa isto, que é a mão, né? Noutras famílias o cinto, no caso da minha mãe um chinelo voador, feito de bumerangue. Olha, muito bem, para terminar, eu acho que não tenho nenhuma sugestão, mas queria te perguntar que história é esta das piadas que não vão entrar no solo, que vi isso no teu Instagram. É um espetáculo que eu decidi fazer para gravar com um texto que não vai entrar no meu solo. E então tinha aqui umas coisas. Eu já tinha feito isto, é um texto já. Comecei a fazer na altura da pandemia, acho eu. Quando começaram a voltar os espetáculos, fiz 3 ou 4 com eles. E depois tinha texto que eu via, isto não vou usar no solo, já o bati em muitos sítios, mas gostava de filmar isto. E lembrei-me de fazer uma espécie de mini special de 20 ou 30 minutos para o YouTube. Mas então, é uma espécie de Liga Europa, é isso? Tens a Champions, isto é a Liga Europa? É, pode-se dizer. É os restos de que não vão entrar para o solo. Não Chamaste é que seja roupa velha, não foi? Sim, não é que seja pior, é mais porque já o tinha feito mais vezes, já estava datado e não entra tão bem no conceito do solo. Não quer dizer, há lá texto que até inicialmente era para ir para o solo, mas depois não faz sentido já. E então decidi fazer um espetáculo único no Porto, para 160 pessoas, uma coisa pequenita, e filmar para depois pôr no YouTube. Já esgotou, pronto, portanto quem quiser ir já não há, mas pronto, é para ser filmado. Eu levo 3 convidados a partir da malta do Porto, porreira. E achas que vai sair depois na altura do preliminares, por exemplo? Ou vai ser diferente? A ideia é sair aquilo quando anunciar o próximo solo. Ok. Para a semana, para o mês que vem. A ideia é anunciar as primeiras datas. Não sei quantas é que vamos anunciar logo assim de repente, mas umas 20 para aí. Das principais cidades. E deve sair nessa altura ou um bocadinho depois. E a ideia é usar isso também para promover o espetáculo. Depois o solo, a venda dos bilhetes. E pronto, e para ficar documentado aquele texto que eu não iria usar no solo e que não iria gravar em mais lado nenhum, assim, gravo. E vamos ver como é que vai correr. E é isto. Mas pronto, já está. Muito bem. Podem ver, às vezes há desistências, malta que não paga o bilhete e abre sempre algumas vagas na Ticketline, mas a última vez que vi estava esgotado. Mas é isso. Se não puderem ir ver, gastem esse dinheiro no patronato do podcast. Por exemplo. Patreon.com/sem barbas na língua e tem o acesso a 2 episódios por semana, um grande, um médio, todas as semanas e não só de 15 em 15 dias e mais 80 episódios especiais que estão para trás. Sim, 80 mais 130 mas... que já vamos 130? É. Então está bem, é isso, já sabem. Cá estaremos daqui a 15 dias para o pessoal que não é patrono. Para os outros, estamos cá no sábado com mais entretenimento e sexo ao vivo. É isso. Que é isso que acontece sim. para as pessoas que pagam. Obviamente. Até para a semana. Até para a semana.